Bom, pessoal, fazer aqui uma micro live aqui pelo áudio. Tá todo mundo aí, você vai em todos os canais aí que eu escuto fora do Brasil, aqui na América Latina, todo mundo falando do Chile, falando de Foro de São Paulo, e acho que houve uma mudança que a gente tem que entender estratégica, extremamente negativa para as pretensões dos bolivarianos, dos centralizadores, dos marxistas. Negativa. Porque o que está acontecendo? Se você pegar aí os resultados, querendo ou não, desses novos governos que vão assumindo e vão começando a consertar as cagadas que o pessoal fez, e principalmente o Brasil está ficando como uma referência, e o próprio Bolsonaro, vai crescer muito a figura do Bolsonaro, porque as pessoas não entenderam a eleição do Bolsonaro no Brasil. Mas a eleição do Bolsonaro no Brasil, ela foi antecipatória desses processos todos, porque a gente viveu aqui um embate muito forte. Então, os caras não têm narrativa. Então eles entregaram o Brasil com uma recessão fortíssima, uma inflação altíssima para o Temer, e eles não têm discurso, eles não têm uma narrativa, porque hoje na internet você tem que ter uma narrativa, dizer, olha, a gente realmente errou nisso e tal, para poder disputar a eleição de novo. Então você ficou ali num gueto. Bom dia. Bom dia. Você criou um gueto. Um gueto em que essas pessoas que são fanáticas, né, não conseguem sair daquele gueto. Bom dia. E todo o discurso que existe em relação no Brasil, no Chile, etc., que as coisas começam a ter uma outra lógica que funciona e que você não tem explicação. Bom dia. Você não tem uma explicação, né, do aumento de emprego no Brasil, por exemplo. Que é o neoliberalismo, não sei o que, tá, mas tá começando a ter gente empregada, a perspectiva é boa, a inflação nunca foi tão controlada, o juro nunca foi tão baixo, a bolsa nunca esteve tão alta. Qual é a explicação disso que você tem? Você não tem explicação. Você começa a falar de entreguismo, você começa a falar de desigualdade, você vai ver aí os discursos, basta você ver os títulos, né? E aí o pessoal está dizendo que o neoliberalismo do Chile está sendo combatido nas ruas e tal, mas objetivamente, quais são as perversidades desse neoliberalismo? No caso do Brasil, ao contrário, existe um grupo, que são eles que estão sendo prejudicados, que foram extremamente beneficiados, né? De maneira corporativa. Então eu percebo claramente que, número 1, para você construir uma república, objetivamente, uma república, ela precisa ser estruturada, uma república precisa ser estruturada à base da maturidade das pessoas. Se não tem maturidade das pessoas, você não tem, bom dia, você não tem uma república, porque ela é descentralizada, então você aposta na maturidade. Então as pessoas vão ter que ter, bom dia, as pessoas vão ter que ter resposta para isso, né? Como é que a gente lida com esse tipo de insurgência que se quebra o metrô todo num país como o Chile que todo mundo está vendo, né? Não tem absolutamente nada que justifique para uma pessoa normal, nada que justifique. E a atitude do Pinheiro foi uma atitude péssima, porque o que acontece? E acontece com o Macri também. Não são pessoas que têm o pacote completo necessário hoje na América Latina que o Bolsonaro tem. Por isso que eu digo que o Bolsonaro é um milagre. Ele é antimarxista, ele é liberal e ele tem esse apoio religioso que cria um corpo, e inclusive o apoio militar, cria uma espinha dorsal, né? Muito conservadora, muito estruturada, que não é de hoje, que você tem exército, tem igreja, né? E que tem um pensamento liberal. Então você resgata
uma espinha dorsal importante. O Pinheiro foi pedir desculpa. Você acredita nisso? Foi para a televisão pedir desculpa. Os caras quebraram tudo, ele foi pedir desculpa. Ah, você me desculpe, eu realmente aqui... Ele engoliu o anzol. Bom dia. O que os caras vão fazer? Bom, então é o seguinte, se eu quebrar mais, eu consigo mais. Bom dia. Se eu quebrar mais, eu consigo mais. Porque o presidente foi se desculpar. Então ele incentivou o quebra-quebra, a lógica do quebra-quebra. E aí o que vai acontecer no médio prazo? As pessoas vão começar a ver o Brasil. Pode ter quebra-quebra aqui, mas aí a atitude eu acredito que vai ser bem diferente, né? Já não é mais não existe aquela sensação que o pessoal tem, que é o pessoal social-democrata, que é o caso do Macri também, que não entende o marxismo, não entende a periculosidade do marxismo. E essa é a vantagem do Bolsonaro, que você agora entende, quando ele falou da Bachelet, do pai da Bachelet, ele fala da Miriam Leitão, porque ele quer dizer, olha, esses caras, eles não estão no jogo que nem a gente. Eles estão querendo melar o jogo. Então, e aí eu mandei para vocês, essa semana aí, ontem, né, dos caras falando, só o Bolsonaro que tá. E tal, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a procurar esse tipo de perfil, né? Não vão procurar um Pinheiro e não vão votar nesses caras que estão quebrando tudo, eles não vão ganhar voto. Os caras, na verdade, estão se aproximando de 64 das guerrilhas, né, contra a sociedade. Eu não consigo ter uma narrativa num mundo totalmente transparente. As coisas começam a se ajeitar nos países, né? As pessoas estão tentando fazer os ajustes de alguma forma e se você deixa esses ajustes serem feitos, você simplesmente não tem mais discurso. Você tem que rever o seu discurso. Você não quer rever o seu discurso. Você quer continuar com aquele seu discurso, que o Lula não roubou, que a culpa não tem nenhuma desculpa, né? Para a culpa do desemprego, não há nenhuma narrativa, uma tentativa de explicação de narrativa em relação ao desemprego, à inflação, à crise que a gente está passando. Não tem. Ninguém chega para dizer que a culpa, né? Então a lógica que as pessoas fizeram, qual foi a lógica que aconteceu dentro dos setores internos? Eu posso dizer isso para você que já participei, dentro dos congressos internos. As pessoas falaram, cara, a gente devia ter radicalizado como o Maduro fez. A gente devia ter virado o jogo. E a gente ficou aqui vacilando. Então, cresceu nesse movimento o quê? Os caras da virada de jogo. A ideia a gente vacilou porque não virou o jogo. Então tinha que ter virado o jogo, tinha que ter... Bom dia. Tinha que ter incentivado a cooptação dos generais. Essa é a lógica que o pessoal está falando. Não tem como. Na verdade, as pessoas estão abandonando Gramsci. É isso que está acontecendo no Foro de São Paulo. O abandono de Gramsci. Não está dando certo. Essa galera nova não está aderindo. Por quê? Porque as pessoas estão tendo informação. E aí o que você faz? Eu cantei essa pedra aqui nas minhas lives. Você passa para o terrorismo. Você vai impedir, né, através da força, que a coisa deslanche. Então então você tem uma radicalização. As pessoas que passam a determinar as coisas, o pessoal dizendo assim, não, a gente devia ter feito que nem na Venezuela, que o Maduro que está certo. O Maduro passa a ser a referência oculta desse processo. E no fundo é o Maduro que está liderando tudo. Ele falou, tá vendo? Se você tivesse feito que nem a gente aqui, passado o rodo, você estaria numa situação bem melhor. E aí a tribo perdeu o espaço. Então, do ponto de vista, digamos assim, eleitoral, para frente, essa opção que eles estão fazendo, ela é extremamente roubada. Porque eles estão indo para o suicídio. Né? Porque a estrutura do país não vai suportar esse tipo de coisa e as pessoas vão falar, tá, como é que a gente lida agora com essa nova vertente do Foro de São Paulo? E aí vai ser e talvez o Brasil lidere nesse aspecto, né? Endurecimento, como foi agora com o negócio do Greenpeace essa semana, é o endurecimento das regras, a prisão
né? E acho que teria que se aprovar leis, né? Usar a Lei de Segurança Nacional de maneira mais firme. E do ponto de vista eleitoral, reforça o perfil Bolsonaro na América Latina, que é o que precisa. Não adianta você botar um Aécio, botar um Alckmin, botar um Dória, tá entendendo? Não adianta botar esse tipo de perfil, porque esse pessoal não tem a dimensão do que nós estamos passando. Então as pessoas lá no Chile vão se procurar agora um cara mais Bolsonaro, né? Até na própria Argentina, tem lá o Spert, lá tem o outro, que economicamente são adequados e tal, mas falta essa estrutura que una militares, religiosos, liberais no mesmo bloco, que é o tal do liberal conservador. É mais ou menos isso que as pessoas vão começar a procurar. Então, do ponto de vista eleitoral, os caras estão indo para o suicídio, né? No médio prazo, é suicídio, porque os caras estão desistindo do modelo Gramsci, né? O modelo Gramsci, na verdade, não deu certo por causa da internet. Se não tivesse a internet, teria dado certo. Acho que a Venezuela ainda pegou a fase pré-digital e conseguiu. A Argentina também está nessa situação, que a Argentina deu azar do Macri ser eleito. Eu comemorei a vitória do Macri, mas hoje eu me arrependo. Como eu acho que essa vitória do Evo Morales é boa também. Porque as pessoas estão começando a dizer que o Evo Morales, então, é o cara, que o Maduro já está naquela crise toda, e aí começa a olhar para o Evo Morales, o Evo Morales está conseguindo, né? É uma economia e tal, babá, então passa a ser a referência, né? Só que o Evo Morales navegou, né, numa espécie de bolha que vai estourar agora no colo dele. Do ponto de vista político, foi a maior burrice da parte dele ele ter fraudado a eleição, porque ele ia viver o que o Macri está vivendo. Esse mês é fraco, e aí ele vai agora, né? E aí talvez a tendência da Bolívia é radicalizar. E aí fechar, porque a mudança do Foro de São Paulo é nítida. Saímos do Gramscianos para os terrorismos, né? Para os grupos armados. Então, desse terrorismo de quebra-quebra na rua, vão surgir os grupos armados, as guerrilhas, que vão dizer, não, vamos organizar bem essa porra desse quebra-quebra aí, porque não tem jeito. E aí, então, você vai voltar um pouco àquele período da luta armada, de bomba, de roubo de banco. E aí a gente está revivendo 64 num contexto diferente. É um pouco por aí, o que vocês dizem?